Gente, vamos falar aqui sobre os clubes brasileiros na Copa Libertadores da América de 1981. Mas antes de eu seguir, gente, por gentileza, dá o like aí, mas dê o seu like agora, não deixe para o final do vídeo, senão você acaba esquecendo. E, por gentileza, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Bom, então, em 1981, os dois clubes brasileiros que foram para a Libertadores foram o Flamengo, campeão brasileiro de 1980, e o Atlético Mineiro, vice-campeão brasileiro de 1980. Na primeira fase, eu já expliquei no vídeo anterior sobre a Libertadores de 1980, nós estamos falando sobre a Libertadores de 1981, né? Que eram 5 grupos de 4 clubes e que os 4 clubes eram 2 de um país e 2 de outro país, né? Então, calhou que ficou Flamengo e Atlético Mineiro junto com Olímpia e Cerro Porteño do Paraguai, né? Os 2 do Paraguai e os 2 do Brasil, né? E só classificava um. Lembrando também que na época a Vitória dava 2 pontos, a Vitória não dava 3 pontos como hoje, né? Bom, o Flamengo e o Atlético Mineiro fizeram duelos épicos, né? Empataram em Belo Horizonte em 2-2, empataram no Rio de Janeiro em 2-2, né? E levaram a melhor contra os clubes paraguaios. E o Flamengo e o Atlético Mineiro ficaram empatados em tudo. Então foi necessário haver um jogo de desempate no estádio Serra Dourada, em Goiânia, né? E aí aconteceu aquela história que muitos de vocês já sabem, né? Jogo nervoso, truncado, né? O Reinaldo dá uma entrada por trás no Zico, mas não foi uma entrada tão violenta assim, né? E o José Roberto Wright vai lá e expulsa o Reinaldo, né? Daqui a pouco o Éder xinga ele vai lá e expulsa o Éder. Aí começa a confusão geral, né? Ele expulsa o Chicão, ele expulsa o Palhinha, né? E aí o jogo recomeça com 11 do Flamengo contra 7 do Atlético. Aí o João Leite, o goleiro do Atlético, ele começa a fazer de conta que está machucado, simulando contusão. Aí o José Roberto Wright dá o cartão vermelho para ele também. O Atlético Mineiro, com 6 jogadores, pela regra não poderia jogar 6 contra 11 e o jogo é dado como encerrado. E como empatado. Empatado favorecia o Flamengo. Muita gente questiona que se o Reinaldo não fosse expulso e ficasse 11 contra 11, o Flamengo não ia ser páreo para o Atlético Mineiro. Mas eu particularmente acho o contrário. Eu acho que se ficasse 11 contra 11, a maior probabilidade era classificar o Flamengo. Por quê? O time do Atlético Mineiro ele era muito bom, mas ele tinha algumas vulnerabilidades, né? Por exemplo, o Osmar Guarnelli, que era um zagueiro tecnicamente bom, ele era muito presepeiro, né? Em 1980 o Flamengo já tinha perdido o título, o Atlético Mineiro já tinha perdido o título por culpa dele, né? O Jorge Valença, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, era um bom jogador, mas nada mais do que isso. O Flamengo não, o Flamengo era um time bom do goleiro ao ponta esquerda. Então o Flamengo era favorito para vencer. E por outro lado, se empatasse, iria para a prorrogação. E se permanecesse empatado na prorrogação, o Flamengo se classificaria. Então eu acho que o Flamengo era franco favorito, seja por ter um empate na prorrogação, seja por ter um time melhor, né? Bom, o Flamengo passou, depois teve o triangular, os grupos de 3, o Flamengo também venceu lá os grupos de 3, né? Eu lembro que um dos adversários era o América de Cali, outro eu não lembro mais quem era, né? E aí vieram as finais contra o Cobreloa do Chile, né? E nas finais contra o Cobreloa do Chile, o Flamengo ganhou de 2-1 aqui no Maracanã no primeiro jogo. No segundo jogo, lá no Estádio Nacional em Santiago do Chile, com muita pressão, com muita violência e com muita intimidação, o Cobreloa conseguiu vencer de 1-0. Teve que ter um terceiro jogo. O terceiro jogo foi em Montevidéu, no Uruguai, e o Flamengo venceu por 2-0, 2 gols do Zico, e com isso se sagrou campeão da da Copa Libertadores da América de 1981. E se sagrou com toda a justiça porque era o melhor time do mundo naquela época. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand,
Eu agradeço pela assistência, obrigado a todas, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, né? E não deixe de ver a descrição desse vídeo.